Se não receberdes o Espírito, não ensinareis. Meu nome é Eduardo Tomazini, estou aqui da Central das Escrituras para ajudar você a colocar em prática a doutrina e convênios na sua vida. Se você ainda não está inscrito aí no nosso canal, se inscreve, ativa lá o sininho para receber todas as notificações. Se você gostou do vídeo, dá o seu like e compartilha com as pessoas que você ama. E faça os seus comentários que eu leio todos. Não consigo responder todos, mas leio todos. Essa semana, então, nós estamos estudando Doutrina e Convênios de 41 a 44. E, especificamente, a sessão 42 é uma sessão grande, né? E tem muitos versículos e tem muitos conselhos, muitas coisas que o Senhor fala ali para a igreja, né? E eu achei muito interessante em várias coisas, mas, como sempre, eu gosto de focar em um aspecto ou algumas escrituras específicas ali. Então vamos lá para a seção 42, versículos de 12 a 14. É também uma escritura muito conhecida de todos nós, né? Mas ela diz o seguinte: e também os élderes, sacerdotes e mestres desta igreja ensinarão os princípios de meu evangelho que estão na Bíblia e no livro de Mórmon, no qual se acha a plenitude do evangelho. E observarão os convênios e regras da igreja e cumpri-los-ão, e estes serão seus ensinamentos, conforme forem dirigidos pelo Espírito. Então, essa frase é importante aqui. Conforme forem dirigidos pelo Espírito. Então, ensinar os princípios do Evangelho, que estão lá na Bíblia, no livro de Mórmon, no caso, naquela época. Eles ainda não tinham, né, doutrina e convênios, e onde tem realmente a plenitude do Evangelho. Então, na Bíblia e no livro de Mórmon. E aí o Senhor fala que é para eles ensinar também, eram para eles observar os convênios, né, guardar os convênios e as regras da igreja, importante, e cumprir com tudo isso, e seus ensinamentos, né, conforme forem dirigidos pelo Espírito. Então, é para ensinar conforme o Espírito dirigir. E no versículo 14, aqui o Senhor fecha essa parte dizendo: e o Espírito ser-vos-á dado pela oração da fé. E se não receberdes o Espírito, não ensinareis. É disso que eu queria falar hoje para você. Na verdade, o que eu estou vendo, o que a gente consegue ver aqui, é que realmente, sem o Espírito de Deus, não há ensino por Deus, né? A gente pode ensinar de nossa própria cabeça, do nosso próprio conhecimento e tudo mais. Mas o Senhor, quando Ele envia o seu Espírito, então nós estamos ensinando, né? Quer dizer, na verdade é o Espírito que ensina, mas através de nós o Senhor usa a gente também para falar ali, mas é o Espírito que toca os corações das pessoas. E as pessoas, elas são diferentes, as pessoas, elas têm situações de vida diferentes, elas precisam ouvir certas coisas que você como professor, você como pai, né, às vezes como mãe, você como um amigo, enfim, seja lá onde você for que você vai ensinar, porque todo mundo é professor, né? Deixar claro isso, que todo mundo é professor. Ah, mas eu não tenho um chamado de professor, não sou líder. Não, você é professor. Se você ministra, você é professor. Se você é membro da igreja, você é professor. Você é professor na sua família, você é professor para os seus vizinhos, você é professor para qualquer pessoa. Então pensa sempre nisso. E sempre ser dirigido pelo Espírito. Então quando você for falar do Evangelho para alguém, busque o Espírito do Senhor. E às vezes é uma coisa assim com urgência, né? Você precisa falar algo para alguém e você na hora você ora e fala: Senhor, me ajuda, me envia o seu Espírito. E eu já tive várias experiências em que o Senhor manda imediatamente o Espírito. E Ele fala pela gente e a pessoa é tocada no coração dela. Não por nós, mas pelo Espírito de Deus. Porque nós não temos condição nenhuma, nós não conhecemos os pensamentos, nós não conhecemos os corações das pessoas, só o Senhor conhece. Então Ele vai enviar o Espírito justamente para ensinar essas pessoas em suas condições atuais. Então,
a gente precisa estar pronto para isso, buscar realmente ter o Espírito do Senhor conosco. Porque ele falou, a gente, sem o Espírito, a gente não consegue ensinar. E aí eu fui buscar outras escrituras e nós vamos ver ainda mais para frente, mas eu queria usar uma escritura aqui, eu vou antecipar um pouquinho, mas eu queria citar a Doutrina e Convênios, seção 50, porque essa escritura também, ela é fantástica, falando sobre o ensino pelo Espírito. Olha só, na seção 50, versículo 17 a 22, olha o que ele diz. Em verdade vos digo, aquele que é ordenado por mim e enviado para pregar a palavra da verdade pelo Consolador, no Espírito da verdade, prega pelo Espírito da verdade ou de alguma outra forma? Então ele está dizendo, bom, você foi chamado ali para ser um professor, sei lá, na igreja, ou para dar uma aula na reunião familiar, não importa. Quem é que vai ensinar? Ele está dizendo assim, olha, você foi enviado para falar ali naquela hora, você vai estar sendo usado como um instrumento. Bom, você vai fazer isso pelo Espírito ou de alguma outra forma? Então o Senhor faz a pergunta. E aí ele diz, se for de alguma outra forma, não é de Deus. E aí eu fiquei pensando, caramba, então se eu não ensino pelo Espírito, se o Espírito não está ensinando, eu estou ensinando por mim mesmo. E eu, por mim mesmo, posso até passar algum conhecimento, né, para a pessoa e tal, mas aquilo não vai penetrar no coração, na mente da pessoa. Então eu não vou, não é Deus fazendo, não é o Senhor fazendo, sou eu. Então é muito diferente, né? E aí ele continua no 19. E também aquele que recebe a palavra da verdade, recebe-a pelo Espírito da verdade ou de alguma outra forma? Então, aquele que está recebendo a palavra, então você está ensinando, você tem que ensinar pelo Espírito. Aquele que está recebendo precisa estar com o Espírito também. Ele precisa abrir o coração dele, né? E se ele não for ensinado pelo Espírito, o Senhor fala no 20, se for de alguma outra forma, não é de Deus. Então, quem prega e quem recebe, quem ensina e quem é ensinado, precisa ter o Espírito. Porque daí o Senhor vai ensinar realmente, no fundo da nossa alma. O Senhor conhece lá os recônditos da nossa alma, Ele sabe exatamente o que você precisa ouvir, quais são suas necessidades, quais são os seus desafios, quais são as coisas que você precisa melhorar. Ele sabe, só Ele sabe. Então Ele vai te ajudar. Então, tanto aquele que ensina quanto aquele que está sendo ensinado precisa ter o Espírito. E aí no 21, o Senhor diz, então, como é que não podeis compreender e saber que aquele que recebe a palavra do Espírito, pelo Espírito da verdade, recebe-a como é pregada pelo Espírito da verdade? Portanto, agora o 22, que ele fecha e é sensacional, ele diz, portanto, aquele que prega e aquele que recebe se compreendem um ao outro, e ambos são edificados e juntos se regozijam. Esse final, esse versículo aqui, 22, é realmente maravilhoso. Ele está dizendo, olha, então aquele que prega pelo Espírito, né, e aquele que recebe pelo Espírito a palavra de Deus, o que acontece? Os dois são edificados. Isso é que é legal, os dois se regozijam, porque quando você está ensinando o Evangelho para alguém, ensinando a palavra da verdade para alguém, pelo Espírito, e essa pessoa recebe pelo Espírito, vocês dois vão se regozijar. Você vai ser ensinado também. Bom, se você já deu aula na igreja, ou se você já ensinou alguém alguma vez, seja na missão, seja em qualquer situação, se você já ensinou e você sentiu o Espírito e aquela pessoa também sentiu, puxa, é tão maravilhoso, como você se sente feliz? Você fala, puxa, o Senhor esteve aqui ensinando a gente. Então a gente aprende mais, e é isso que acontece com a gente, né? Quem ensina normalmente aprende mais, né? Acaba aprendendo bem mais. Mas o que eu quero dizer é que o Senhor vai ensinar você que está ensinando e vai ensinar aquele que está recebendo os ensinamentos. Se for pelo Espírito, obviamente. O irmão Matthew Ulrich,
Richardson. Ele já foi segundo conselheiro na presidência geral da Escola Dominical. Ele fez um discurso em outubro de 2011. O discurso dele era ensinar a maneira do Espírito. É muito bom esse discurso, você pode ler, que vai fazer uma boa diferença aí para você, para todas as pessoas. Volto a repetir, né? Todo mundo é professor. Lembra disso? Todo mundo é professor. Todo mundo ensina. E por isso a gente precisa do Espírito. Ele disse o seguinte: a responsabilidade de ensinar eficazmente não se limita aos que têm um chamado formal como um professor. É isso que a gente está falando agora aqui. De fato, todo membro da família, líder e membro da igreja, inclusive os jovens e as crianças, ele fala, tem a responsabilidade de ensinar. Não está nem dizendo que é professor, é que tem a responsabilidade de ensinar. Então todos nós temos essa responsabilidade. Bom, se eu fui ensinado, eu preciso ensinar. Se eu recebi da água, lembra da mulher? E essa é uma experiência também incrível, né, que o Senhor teve com aquela mulher no poço, e em que ele fala para ela, né, que ia dar água viva para ela. Não, eu vou te dar água viva, né, você vai beber, você nunca vai ter sede, porque você vai se tornar uma fonte d'água que salta para a vida eterna. E ela não entendeu bem aquilo naquele primeiro momento, mas o Senhor estava ensinando o seguinte, que todo mundo que bebe da água, que é o Evangelho, que é o Salvador, a gente também tem essa prerrogativa, a gente tem esse dever também de ensinar, essa responsabilidade também de ensinar. Eu bebi da água, agora eu sou uma fonte. Eu vou dar dessa água para os outros beberem também. Mas sempre lembrando que tem que ser pelo Espírito de Deus. Ele continua: embora todos sejamos professores, precisamos compreender plenamente que é o Espírito Santo que é o verdadeiro professor e a testemunha de toda a verdade. Então, bom, essa é a primeira coisa que a gente tem que entender, que quem ensina, quem é o verdadeiro professor e quem é a testemunha é realmente o Espírito. Aqueles que não compreendem plenamente isso ou tentam, olha só, gostei muito disso que ele falou aqui, ó. Então, voltando, né? Aqueles que não compreendem plenamente isso ou tentam assumir o papel do Espírito Santo e fazer tudo por si mesmos, convidam educadamente o Espírito a estar com eles, mas somente como coadjuvante. Ou acreditam que estão entregando todo o ensino para o Espírito, quando na verdade estão apenas improvisando. Todos os pais, líderes e professores têm a responsabilidade de ensinar pelo Espírito. Não devem ensinar adiante do Espírito ou atrás do Espírito, mas pelo Espírito, para que o Espírito possa ensinar a verdade sem restrição. Fantástico isso aqui, né? Ele está dizendo, olha, a gente precisa tomar um certo cuidado para a gente não achar que a gente sabe tudo e nos colocarmos na frente do Espírito, né? Não deixar o Espírito como coadjuvante. Bom, aí você vai lá. Eu acho que eu já fiz isso e eu já vi isso acontecer também, né? Às vezes a gente se prepara, faz aquela coisa toda, né? E aí a gente vai mostrando e parece que é a gente que está falando, né? Eu já senti isso. Eu já me peguei fazendo isso, né? Peraí, né? O Espírito está... Eu senti que eu estava falando, mas o Espírito não estava falando por mim. Isso já aconteceu comigo. E talvez tenha acontecido com você também. Então a gente precisa tomar esse cuidado, porque a gente não ensina nada. Na verdade, quem ensina mesmo é o Espírito. Eu estou falando das coisas de Deus, não das coisas do mundo. Das coisas de Deus, as coisas que nos levam de volta à presença de Deus, as coisas que são de Cristo, que pertencem ao Evangelho de Jesus Cristo. Essas coisas a gente não ensina se não for pelo Espírito. Então a gente tem que tomar esse cuidado, né? Ele continua, né? O Espírito Santo ensina as pessoas de modo muito individual. E isso aqui que é legal, né? A gente falou um pouquinho no começo, mas olha só ele enfatizando. Isso possibilita, então,
olha, voltando aqui, o Espírito ensina as pessoas de modo individual. Isso possibilita que conheçamos intimamente a verdade por nós mesmos, como nossas necessidades, circunstâncias, olha só, como nossas necessidades, circunstâncias e nosso progresso diferem, né? A gente difere das outras pessoas, cada um tem os seus desafios, cada um tem a sua história, né? E cada um está numa situação diferente, tem suas necessidades, circunstâncias. O Espírito Santo ensina-nos o que precisamos saber e fazer para tornar-nos o que precisamos ser. Olha que interessante. Vou repetir essa frase aqui porque ela é poderosa. Ele disse: o Espírito Santo ensina-nos o que precisamos saber e fazer. Então, o que eu preciso saber e o que eu preciso fazer para tornar-nos o que precisamos ser. 3 verbos: saber, fazer e ser. Então, os 3 aí, né? Se a gente usa os 3, faz as 3 coisas, então realmente nós estamos indo, né? Nos tornando como Cristo na nossa vida. Observe que, embora o Espírito Santo ensine a verdade de todas as coisas, ele continua, né? Ele não ensina toda a verdade de uma vez. E isso é importante também a gente saber. Não é assim de uma vez, né? Que nem, puxa, eu vou assistir a conferência geral e o senhor vai me ensinar tudo que eu preciso saber para mudar totalmente a minha vida. Bom, as coisas não são bem assim. O Espírito vai te dando aos poucos, porque eu já até expliquei isso num outro vídeo. O Senhor te concede um pouco, e se você se você age em cima daquilo que você recebeu, do pouco que você recebeu, você vai recebendo mais. E conforme você vai fazendo aquilo, você vai recebendo mais. E você vai recebendo mais e mais e mais. Mais luz, a gente vai aprender isso na sessão 50, né, mais para frente. Você recebe mais luz, até chegar ao dia perfeito. Então é um pouco aqui, um pouco ali. Não é algo que você vai receber tudo de uma vez. Então lembra disso também que é importante. O Espírito ensina a verdade linha sobre linha, preceito sobre preceito, um pouco aqui, um pouco ali. Aqueles que ensinam segundo a maneira do Espírito compreendem que ensinam pessoas, não lições. Isso aqui é muito importante. Você que é líder na igreja, você que é professor, ou a gente está dando uma aula na reunião familiar, ou seja lá onde a gente estiver ensinando, ele está dizendo o seguinte, que nós não ensinamos lições, nós ensinamos pessoas. E ele continua, e eu vou comentar já já, ele diz assim: assim eles vencem o anseio de cobrir tudo o que está no manual, ou de ensinar tudo o que aprenderam sobre o assunto, em vez de focar nas coisas que seus familiares, os alunos, precisam saber e fazer. Olha que legal. Bom, isso já deve ter acontecido com você, você pode ter feito isso, você pode ter assistido uma aula assim, né? E isso é uma coisa que a gente precisa mudar muito na igreja, né? E nós como professores precisamos mudar. Muitas vezes a gente quer dar toda a lição, né? Eu tenho toda essa lição aqui para ensinar, eu quero ensinar tudo. Olha, pode até ser que você consiga ensinar tudo pelo Espírito, mas é muito difícil a gente conseguir abranger toda aquela lição. Porque assim, normalmente, quando você está preparando algo para ensinar, você aprende muita coisa. Vem muita coisa e você aprende ali e tal, só que você não vai conseguir ensinar tudo. E tá tudo bem se você não vai conseguir. Porque o que importa, na verdade, é que quando você está dando a aula, que os alunos participem, porque ali naquele momento, e eu quero dar aqui um reforço sobre isso, deixar os alunos falarem mais, né? Mas o professor, ele precisa estar ali, né? Claro, né? Com o Espírito do Senhor para falar algumas coisas, mas deixa os alunos falarem.
Eu já vi aulas que estavam indo tão bem, né? O espírito tal forte, as pessoas fazendo comentários, me fortalecendo, as pessoas fortalecendo umas às outras, a gente estava se regozijando, mas o professor estava correndo, estava, não, pessoal, olha, está dando horário, nós precisamos terminar. Não se preocupa com isso. Não se preocupe em ter que dar toda a lição, tanto na reunião familiar como na igreja. Não se preocupa com isso. Não, eu preciso ensinar tudo no Vem Segue-me, tudo que tá. Não, não precisa. Porque, na verdade, o Vem Segue-me, né, usando o Vem Segue-me agora como um exemplo, a gente precisa estudar individualmente. E numa sala de aula, é impossível abranger tudo. É muito difícil. Pode até ser que consiga, mas eu acho muito difícil. Porque os alunos querem falar e é ótimo que eles falem. Por quê? Porque quando eles falam, o Espírito fala com eles. Eu já vi alunos, e eu já fiz essa experiência. Uma vez eu estava dando uma aula e aí um aluno falou uma coisa que eu não tinha imaginado. Nossa, eu falei, caramba, mas que coisa interessante que esse aluno está falando. E na hora eu senti um espírito forte mesmo daquilo que ele estava falando. Puxa, não tinha passado pela minha cabeça aquilo. Nem na hora que eu preparei, nem nada. E naquela hora ele falou aquilo. Aí eu disse para ele, você sabia disso ou você aprendeu agora aqui pelo Espírito? E ele falou emocionado, eu aprendi agora. O Espírito falou comigo agora, eu nem imaginava isso. Mas quando eu abri a minha boca, o Senhor foi falando na minha mente, quando eu abri a boca, eu falei as coisas que o Espírito disse que eu devia dizer. Eu nem mesmo imaginava isso antes. Então é isso que os alunos precisam, ou aqueles que estão sendo ensinados, né, numa reunião familiar, enfim, como falei, ou para um amigo que você está falando, né, deixa ele falar. Né, dá umas pinceladas em alguma coisa, ensina alguma coisinha, mas deixa ele sentir, deixa o Espírito trabalhar. Né, não vamos ficar forçando, sabe, o Espírito, né, forçando ali, precisamos falar de tudo aqui na lição. Não, não precisa. O que a gente precisa é aprender pelo Espírito. É isso que é importante. Tanto, lembra aquela escritura que eu li da seção 50? Tanto aquele que ensina quanto aquele que recebe precisam se regozijar porque foram ensinados pelo Espírito. É isso que importa. Né? Muito bem. Ele continua dizendo, os pais, líderes e professores que imitam o modo de ensinar do Espírito, rapidamente, então imitar o Espírito, né? É interessante ele falar isso. Os pais, líderes e professores que imitam o modo de ensinar do Espírito rapidamente aprendem que o verdadeiro ensino envolve bem mais do que simplesmente falar e relatar. É muito mais do que isso. Como resultado, deliberadamente param para escutar, observam cuidadosamente e depois discernem o que fazer em seguida. Achei muito legal isso. Então, o verdadeiro ensino, ele está dizendo, envolve bem mais do que falar e relatar. Envolve as pessoas falarem, as pessoas se sentirem. Às vezes um silêncio, né? Você fala alguma coisa e deixa o Espírito tocar. E só o silêncio, daqueles segundos de silêncio, enchem o nosso coração de calor, que é o Espírito falando para nós. A gente precisa deixar isso acontecer. Deixa o Espírito falar. Isso é importante. Quando fazem isso, o Espírito Santo tem condições de ensinar tanto os alunos quanto os professores que eles devem fazer e dizer. Então, olha isso, né? Eu tinha acabado de falar sobre esse aluno lá na minha sala de aula. O Espírito Santo tem condições, quando a gente faz isso, deixa, né? Em vez de ficar só relatando e falando, deixa o Espírito tocar o coração da pessoa. Deixa ele fazer isso, né? Fala alguma coisa. Deixa o aluno falar também. Deixa ele dizer o que ele está sentindo. E aí então o Espírito vai ensinar tanto o professor quanto o aluno. Porque o nosso verdadeiro professor é o Espírito de Deus. O Espírito Santo ensina convidando, inspirando, incentivando
e motivando-nos a agir. E isso é vital, gente. Como eu falei, né? Cada um tem uma circunstância diferente na vida, cada um tem desafios, provações, tentações diferentes. E quando a gente está numa aula e a gente está falando ali e o espírito está forte, o espírito está ensinando a gente, tanto o aluno quanto o professor, tanto não só professor no sentido, mas quem está ensinando e quem está sendo ensinado naquela hora, o espírito, quando ele toca, né, ele falou, ele nos motiva a agir. Então, ele usou algumas palavras aqui, né? Ele disse assim, o Espírito Santo ensina convidando, inspirando, incentivando e motivando a gente a agir. Cristo assegurou-nos de que sabemos da veracidade da doutrina quando agimos de acordo com ela. O Espírito nos conduz, guia e mostra o que fazer. Olha que interessante. Então o Espírito vai dizer, olha, você precisa ser mais organizado, o seu quarto está uma bagunça. Vai lá e arruma, organiza, porque não posso, meu espírito não pode estar com você nessa bagunça que está no seu quarto, né? Um exemplo. Então você vai lá e arruma o seu quarto. Então isso vai ser bom. Então ele convida, ele inspira, ele motiva você a agir. Então Cristo se assegurou de que nós sabemos da veracidade da doutrina quando agimos de acordo com ela. Então, bom, se o Senhor me inspirou e eu fui lá e agi, então eu tô sendo realmente ensinado pelo Salvador e não só isso, eu estou agindo como Ele gostaria que eu fizesse, porque o Espírito vai me ensinar a agir. Então eu preciso agir, mas isso depende de cada um. Cada um de nós todos nós temos o arbítrio. Então, se você vai fazer ou não, a decisão é sua, mas o Senhor está dizendo o que você deve fazer para ser melhor. Ele continua, o Espírito nos conduz, guia e mostra o que fazer. Contudo, ele não faz por nós o que somente nós podemos fazer por nós mesmos. Eu gosto muito dessa frase. Essa frase é conhecida, eu conheço essa frase há muitos anos, né? Eu conhecia como que assim, o Senhor não faz por nós o que nós podemos fazer por nós mesmos. E de fato ele usou aqui para o ensino e eu achei extraordinário. Ele está dizendo, ó, ele não faz por nós o que somente nós podemos fazer por nós mesmos. É mais ou menos a mesma coisa. Então, quando o Senhor fala para você fazer algo, vai lá e faz. Ele não vai fazer por você. Ele só vai dizer o que você tem que fazer. Mas é você que age. Como podem ver, o Espírito Santo não pode aprender por nós, sentir por nós ou agir por nós, porque isso seria contrário à doutrina do arbítrio. Então o Espírito ele não pode aprender, sou eu que tenho que aprender, eu que tenho que buscar o aprendizado. Eu que tenho que buscar sentir o Espírito, sentir aquelas coisas na minha vida. Eu que tenho que agir. Ele não vai fazer isso por mim, senão ele vai ferir o arbítrio. Isso pode facilitar oportunidades e convidar-nos a aprender, sentir e agir. Aprender, sentir e agir. E se tornar, né? E ser. Quando a gente então aprende, sente, age, a gente se torna como Cristo. É isso que a gente deve buscar. E eu fiquei pensando numa experiência, tem até um vídeo, eu convido você a assistir, se você, caso não tenha assistido esse vídeo ainda, é um vídeo da conversão de Brigham Young. Brigham Young ele estudou o Evangelho por um bom tempo, né, para saber se era verdadeiro, enfim. E eu achei muito interessante. Ele conta nesse vídeo, o vídeo se chama Um Homem Pouco Eloquente. Assiste esse vídeo, ele é fantástico, falando sobre o Espírito, né? Então Brigham Young estava conhecendo a igreja, ele assistiu algumas pregações, os missionários ensinaram algumas coisas e tal, naquela época, e ele estava lá assistindo uma dessas reuniões em que os missionários estavam ensinando sobre o livro de Mormon, sobre Joseph Smith e tal,
E ali eles estavam falando e tal, e Brigham Young não estava sentindo nada, absolutamente nada, sobre a veracidade daquelas coisas, né? Na verdade, ele não tinha sentido o Espírito ainda. O missionário que estava ensinando pediu para o irmão chamado Eliezer Miller para que ele se levantasse e prestasse o testemunho dele. O Eliezer Miller, ele era uma pessoa muito simples assim, pouco eloquente, né, como diz o título do vídeo, realmente pouco eloquente. Devia ser um fazendeiro, uma pessoa ali que mexia com a terra, que não tinha muita habilidade no falar, nem tinha muito conhecimento da língua, enfim, era uma pessoa muito simples. E ele foi convidado para falar. Eu acho que ele até ficou meio intimidado, né? Era uma pessoa tímida, né? Se sentiu meio assim, puxa, né? Mas ele se levantou e foi prestar o testemunho dele. E essas são as palavras que ele disse. Muito já foi falado hoje sobre o livro de Mormon, sobre o homem Joseph Smith, e eu não posso dizer-lhes em que devem pensar ou em que devem acreditar, mas posso dizer-lhes que eu acredito, isso é, que eu sei que pelo poder do Espírito Santo, eu sei que o livro de Mormon é verdadeiro e que Joseph Smith é um profeta do Senhor. Ele só disse isso. Um testemunhozinho bem curto. Mas Brigham Young se sentiu extremamente tocado com o testemunho. Brigham Young disse o seguinte: quando eu ouvi um homem pouco eloquente e sem talento para falar em público, o Espírito Santo que emanava daquele indivíduo iluminou minha compreensão. E luz, glória e imortalidade revelaram-se diante de mim. Senti-me envolvido e iluminado por tudo aquilo e soube por mim mesmo que o testemunho daquele homem era verdadeiro. Os meus julgamentos, instrução e habilidades curvaram-se diante daquele simples, porém impressionante testemunho. Que fantástico, né? E Brigham Young se converteu com o testemunho desse homem e foi batizado por ele. Brigham Young foi, né, no Rio, no Rio, e o Eliezer Miller foi lá e batizou Brigham Young, um homem simples. Então, não são as palavras que a gente tem, todo o nosso conhecimento, o nosso entendimento, não é isso que transforma a vida. É o Espírito de Deus. Então, o Espírito vai tocar, ele vai falar por você e vai transformar a vida das pessoas. Eu me lembro, durante a minha missão, que tinham jovens missionários recém-chegados dos Estados Unidos que falavam, não sabiam falar nada em português, praticamente nada. E eu me lembro que eu estava lá dando, né, ensinando a lição e tal, e né, com toda aquela coisa, né, sabendo bem as lições e tal, eu era um missionário ali já experiente. E aí eu convidava, né, eu falava para o meu companheiro, ele não sabia ainda as lições em português, mas eu pedia para ele prestar um testemunho. Ou pedia para ele falar alguma coisa que ele conseguisse. E é impressionante que quase sempre que eles testificavam com palavras simples, tocavam no coração, trazia o Espírito de Deus para aquela lição. E várias pessoas foram batizadas pelo simples testemunho de alguém que mal sabia falar a língua. E é isso que importa, sabe? Por exemplo, quando você teve um professor maravilhoso que você gostava muito, que você gosta muito e tal, e se você começar a pensar, bom,
que eu aprendi com esse professor? Você vai se lembrar de pouquíssimas coisas. Mas o que você vai lembrar? Do espírito que você sentiu. Então, por que ele era um bom professor? Porque ele ensinava pelo espírito. Então, foi o espírito que ensinou você, foi o espírito que ensinou aquele professor. Então, às vezes não fica na nossa mente quais foram as coisas que foram ensinadas, mas fica o sentimento que você teve naquele momento. Então, o Espírito de Deus, ele faz isso, ele transforma a nossa vida. Ele sabe quais são as nossas necessidades, ele sabe quais são as suas. E eu queria encerrar lendo a letra do hino 143, Pai, inspira-me ao ensinar. Um hino fantástico e que traz assim os seus versos, né? Traz esse sentimento da importância do Espírito do Senhor quando a gente ensina. Então lembre-se sempre disso. Quem ensina é o Espírito do Senhor. Ele é que testifica, ele é que nos fortalece, que nos incentiva, que nos convida, que nos anima, que nos consola. É o Senhor pelo seu Espírito. Então lembra disso, quando você for ensinar, seja em qualquer situação, lembre de deixar o Espírito fazer isso. Claro, você vai abrir a sua boca, mas vai falar de forma simples, e deixar com que a pessoa pense, pondere e naquele momento ali sinta, deixa ela falar, né? Deixa ela sentir o Espírito do Senhor também. Então o hino diz assim: Pai, inspira-me, eu peço, quando tenha que ensinar. Dá-me teu poder divino para as almas elevar. Que a um amigo aflito possa a mão eu estender, e o caminho do teu reino ajudá-lo assim a ver. Dá-me mais entendimento, orienta minha mão, que o teu amor sublime venha encher meu coração. A ovelha desgarrada, Pai, ajuda-me a encontrar, e ensina-me, eu peço, teu rebanho a apacentar. Te vejo no próximo vídeo.